a consequência do caldeirão foi por conta de uma resposta de Severino Tavares, que era o arauto do caldeirão, ele que saía no Nordeste inteiro dizendo o que era o caldeirão, e ele não se conformou com a expulsão do caldeirão, que a primeiro momento houve uma expulsão, não houve problema, destruíram a cidade, o povoado, e ele, com mais outras pessoas, mataram, se eu não me engano, 4 soldados. Entre eles, um capitão chamado Capitão José Bezerra. Então, isso foi o estopim que fez com que o Exército, não foi nem propriamente o Exército, mas a Força Policial Estadual, foram vingar que eles estavam arranchados numa parte da serra que era chamada Mata do Capão, Capão da Mata, um nomezinho assim. E eles mataram e a polícia tornou. Um ex-prefeito de Juazeiros, chamado José Geraldo da Cruz, ele disse que não morreu menos de 1.000 pessoas. Menos de 1.000 pessoas. Porque realmente eles entraram mesmo em todas as vertentes. Desapareceu. O Juazeiro, o caldeirão era um braço de Juazeiro. Era o braço agrícola de Juazeiro, da concepção de vida do Padre Cícero. Não é? As pessoas tendem... Do projeto de vida do Padre Cícero. As pessoas tendem a não associar o caldeirão ao projeto de vida do Padre Cícero para o Juazeiro. Mas era a grande história, a concretização da parte agrícola do Juazeiro. Agora, a gente já ouviu depoimentos de uma outra vertente que diz que o Padre Cícero deu as terras, né? Porque ele sabia que lá nada podia ser produzido. Que deu porque ele achava que nada ia sair de lá. E depois ele surpreendeu com a fartura que saiu. Né? O caldeirão era um dos poucos lugares do Cariri que tinha a possibilidade de juntar água. Daí porque caldeirão, era o caldeirão dos jesuítas, que não é caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Era caldeirão dos jesuítas, caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Aqueles 4 que foram assassinados, né? Seriam 2 jesuítas que fugiram das ordens do Marquês de Pombal. Sim. E se arrancharam nesse caldeirão porque lá tinha água. Um riacho praticamente permanente e que tinha um buraco que juntava muita água. A gente, inclusive, tomava banho. Eu tive a oportunidade de entrar uma das vezes que eu fui lá. E eles morreram lá. E o Padre Cícero, inclusive, segundo histórias, não é? Ele teria mandado construir uma cruz em homenagem a esses 2 padres que ele considerava que eram mártires, né? E mandou para lá que era uma terra igual ao que existia no Cariri, com uma diferença, possuía essa água permanente, né? Permanente. Falando das contradições, né, e das histórias, a gente teve uma pessoa, que a pessoa falou que ele sobrevoou, é engraçado isso, ele sobrevoou, ele apenas deu uns tirinhos, tirou uma metralhadora e deu uns tirinhos. Aí você tira uma metralhadora e dá uns tirinhos e não é nada, por si só, já se diz que houve um massacre, né? Um massacre legitimado pela... contradição, né? Que uns dizem que não houve o bombardeio e outros dizem que houve o bombardeio. Houve tiros e houve bombardeio. Não houve o bombardeio como aconteceu que Rosenberg, no filme, ele faz uma alegoria de Guarneíca com o caldeirão. Não houve aquele bombardeio preparado, cientificamente estudado, estratégico, né? Mas que houve morte, que houve bombardeio, houve. Não foi com aqueles bombas que no período só quem tinha uma aviação formada era a Alemanha, que estava começando no período criar toda essa estrutura, não é? Foi
granadas, provavelmente dinamites jogadas por cima dele. Dona Marina, para o governo de vocês, existe um depoimento de Dona Marina Gurgel, era a professora do Caldeirão. E eu tive a oportunidade de conhecê-la e ouvir quando nós gravamos, nós tínhamos um instituto aqui de pesquisa, e gravamos a fala de Dona Marina. Ela disse que estava chovendo, ela acordou com o papoco das bombas e a chuva levando as coisas, o restinho das coisas que ela tinha, e ela se descambou para o Juazeiro, e foi aqui onde encontrou o guarida. Por sinal, morreu aqui no Juazeiro, Dona Marina Gurgel, há cerca de uns 6 anos, 6, 8 anos. E a gente tem ideia da violência que foi impressa no Caldeirão a partir das pessoas que, por exemplo, o Tenente Zé Bezerra, que foi assassinado pelos seguidores do Beato, era 10 anos antes, em 1927, foi quem assassinou o meu avô. Ele chegou nas terras de meu avô, num lugar chamado Salvaterra, no Brejo Santo, e tirou meu avô de casa, entendeu? Com mais 3 primos que estavam com ele em casa, e deixou minha avó grávida, com filhos, uma escadinha de filhos, minha mãe na barriga dela, e levou o meu avô para um lugar deserto, e lá ele sangrou, sangrou, fez aquela barbárie toda. Então era um fascínio, era assim uma figura das mais violentas dessa história de Nordeste, talvez até mais violento do que os próprios cangaceiros, né, Renato? Eu acho que ele era um cangaceiro de farda, era um cangaceiro legitimado pelo poder, né?